Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Nós estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre a obra Palavras de Vida Eterna. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 19, intitulada Ação de Graças. Nós damos graças ao Pai, nós damos graças ao Mestre, nós temos gratidão pela espiritualidade que nos ampara sempre, em todos os momentos da nossa existência. E rogamos, neste momento, que eles possam nos intuir, nos orientar, e que a mensagem que será transmitida neste vídeo, ela possa de alguma forma tocar os corações que necessitem de ouvir esta lição transmitida por Jesus e registrada nos Evangelhos, nesse caso aqui, por Mateus, no capítulo 26, versículo 27, intitulado de Ação de Graças. É o capítulo do livro de Palavras de Vida Eterna, capítulo 19. Repito, Ação de Graças, que traz uma interpretação de Emmanuel baseado no capítulo 26, versículo 27 de Mateus, que diz o seguinte: tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Quando nós vamos no Evangelho verificar a perícope que traz esta mensagem, lá está intitulada a última ceia pascal, na interpretação, na tradução do Haroldo. Esse é o momento em que o Cristo já se prepara, já sabedor do que virá a acontecer em breve tempo, com relação à sua crucificação. Ele reúne os apóstolos para a última ceia e ali ele traz, vamos repetir, a seguinte mensagem: tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Vejamos aqui que o Cristo, mesmo já tendo consciência do que viria a ocorrer mais à frente, inclusive com os seus discípulos descansando, dormindo, enquanto o Mestre orava, enquanto o Mestre buscava o amparo espiritual, o fortalecimento para suportar aquele momento, os seus discípulos dormiam, descansavam, né? E ali o Cristo estava exatamente só, né? Materialmente falando, né? No que diz respeito aos seus discípulos que naquele momento não estavam vigiando, né? Daí a orientação dele, nesse mesmo Evangelho de Mateus, de solicitar que nós vigiemos e oremos, o vigiai e orai, para que nós estejamos atentos em todos os momentos de nossas vidas, atentos aos nossos pensamentos, atentos ao que nós podemos realizar de bom nesta vida, atento às nossas obrigações, aos nossos compromissos. Então nós vamos fazer a leitura aqui da interpretação de Emmanuel, e à medida que a gente for fazendo a leitura, a gente vai tecendo alguns comentários. Então, no primeiro parágrafo, Emmanuel nos diz: no mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Festividades gratulatórias, em que as pessoas se congraçam, as pessoas se reúnem, em que as pessoas
se unem no sentido de festejar algo, né? Então, são triunfos passageiros, né? São conquistas, né, que nós comemoramos por vezes, mas que são conquistas sempre passageiras. São as conquistas materiais que são transitórias. É obviamente que é importante quando a gente conquista algo que a gente comemora algo que foi conquistado com o mérito nosso, com o mérito do nosso trabalho, com o mérito daquilo que nós buscamos e almejamos, que seja algo bom, algo positivo, não só para nós, mas especialmente para o entorno, para a maioria das pessoas com as quais nós convivemos. Então, se ela tem essas conquistas, se elas têm uma amplitude um pouquinho maior, que não apenas satisfazer os nossos desejos, é importante, essas reuniões são importantes, que a gente realmente se congratule, se congrace, que a gente se reúna, que a gente comemore, mas sempre de forma comedida, sempre de forma equilibrada, e que essas comemorações elas sejam pensadas no sentido de que aquela conquista ela não é única e exclusivamente para nós ou nossa, mas uma conquista coletiva que poderá trazer um benefício maior para um maior número de pessoas. É importante que nós comemoremos isso, sim. Mas aqui o Emmanuel, ele é bem taxativo quando nos diz que esses triunfos são passageiros, né? Então, que a gente não se envaideça com isso, que a gente não se infle o nosso orgulho, né, o nosso ego por ocasião disso, mas que a gente saiba que isso é um triunfo passageiro, que o triunfo maior que nós devemos objetivar em nossas vidas é o triunfo sobre nós mesmos, é o triunfo sobre aquilo que há dentro de nós que ainda necessita ser corrigido. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea, músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas, soluçando na sombra. Muitas festas muitos banquetes são realizados congratulando por uma conquista. A gente volta a falar novamente mais uma conquista. Por exemplo, muitas pessoas festejam, fazem banquetes quando conquistam na área comercial, na área profissional, quando galgam um cargo tido como maior, como superior na escala do seu ambiente de trabalho, ou quando ocorre, por exemplo, uma relação que se desfaz. Muitas pessoas, na verdade, acabam festejando isso quando uma relação a dois ela não acontece, ela não se dá de uma maneira mais ajustada, mais equilibrada, e acaba que, rompendo essas relações, muitos comemoram, né? Outros comemoram vitórias sobre outras pessoas. Isso é muito comum no esporte, e se congratulam com isso, contudo, nós não conseguimos observar que por trás disso tem aqueles que ficam em sofrimento. Por vezes as nossas conquistas elas são regadas a dor e sofrimento de pessoas que nós nem imaginamos que estejam passando por isso. E outras vezes nós, sabendo ainda assim de dores de outros, nós ainda nos congratulamos. Recentemente a gente pôde perceber, e o que a gente pode perceber nos dias atuais, é que nas disputas políticas, nas disputas econômicas, uns festejam conquistas sobre os outros, quando na verdade a gente percebe que uma determinada conquista ela beneficia só
um punhado de pessoas, uma parcela, por vezes, mínima de pessoas, enquanto outros sofrem as dores das dificuldades materiais mesmo, que vivem, de fome, de sede, de frio, né? Ou de calor em excesso, enfim. Muitos de nós que vivemos nos nossos lares com conforto, com comida disponível à vontade, a gente não percebe que isso são pequenas conquistas nossas, né? Na verdade, concessões que Deus nos dá. Obviamente que a gente busca o mérito para que Deus nos conceda isso, a gente busca ter o mérito sobre isso. Contudo, a gente precisa ter cuidado para não achar que tudo que ocorre na vida é mérito único e exclusivamente nosso, e que as pessoas que não alcançam isso é porque foram incompetentes, né? Mas a gente sabe que não, que em muitas ocasiões isso ocorre por conta do nosso egoísmo, né? Do egoísmo da humanidade. Por exemplo, quem morre de fome é porque é incompetente de não conseguir um alimento, produzir um alimento para si mesmo, ou é resultado do egoísmo humano, que nós nem poderíamos nos definir como humanos, já que nós vemos aí quantos e quantos irmãos nossos, quantos semelhantes nossos ainda estão nas periferias, nas ruas, nas regiões mais pobres desse planeta, ainda padecendo pela fome. E nós ainda de braços cruzados, brigando por poder, brigando por quem produz mais armas de destruição em massa. Essa é a realidade que nós vivemos ainda no nosso planeta, né? A gente não consegue enxergar isso, e que está tão evidente nas nossas vidas, mas a maioria da sociedade, ou grande parte da sociedade, aqui a gente não pode culpar só os governantes, mas grande parcela de responsabilidade a gente sabe que é deles, que tem as obrigações de trazer para nós as possibilidades para que todos, sem exceção, procurem realizar suas próprias conquistas diante de suas forças, do número de oportunidades que sejam oferecidas. Então, nós comemoramos as nossas pequenas conquistas e não nos preocupamos com o derrotado, com aquele que está à margem da nossa sociedade. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. Ação de graça é dar graças, né? Agradecer, é ser grato por algo, né? Então o mestre ergue hosanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Então a gente encontra nesse momento, nessa passagem evangélica, em que o Cristo se reúne com os apóstolos, e sabendo que dali ele já estava chegando o seu fim, né? A sua trajetória encarnatória aqui na Terra, naquele momento em que ele estava conosco, encarnado, e que a forma como isso ia ocorrer é a forma mais penosa possível, uma morte infamante, né? De pessoas totalmente incorretas em suas atitudes, e que seriam responsáveis pela morte daquele que veio trazer a grande lição do Pai, aquele que veio trazer a grande lição do amor, da justiça, da misericórdia, da bondade, mas nós não enxergamos, nós preferimos colocá-lo naquela cruz, naquele madeiro, e lá crucificá-lo. Uma morte dolorosa, uma morte terrível, num assassinato assim, sem precedentes, que a humanidade daquela época assim o fez. Lamentavelmente nós o fizemos isso, nós enquanto humanidade.
E ele vem trazer, sabendo de tudo isso, ele reúne com aqueles, sabendo que dentre eles teria um que iria entregá-lo, né? E ainda assim, ele dá graças por aquele momento. Os historiadores nos contam que essa era uma tradição também do povo hebreu, né? Do povo judeu, dar graças pelo alimento, dar graças pela bebida, traduzida ali por meio do vinho, né? Então era natural da cultura deles, mas ainda assim nós sabemos que o Cristo já tinha essa compreensão e já sabia que qual era a sua destinação posterior àquele encontro, né? Então ele vai dizer: Emmanuel, conhecerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras. É no momento em que os apóstolos dormem e ele sai para orar, e ele não pede que os apóstolos fiquem em vigília, em oração, mas todos dormem enquanto ele só. Ele repete essa ação 3 vezes, vai em busca dos apóstolos enquanto orava, retorna e as 3 vezes em que ele o faz, eles estão lá dormindo. Padecerá injuriosa prisão, meditará na incompreensão de Judas, ver-se-á negado por Simão Pedro, experimentará o escárnio público, ou seja, será preso injustamente, será incompreendido por Judas, Pedro o negará por 3 vezes, ele é preterido pela população, pelo grande público, por Barrabás, o público escorre Barrabás, e assim mesmo, sendo conhecedor de todo o trabalho que ele tinha executado, de cura, de amparo, de orientação, ainda assim escolheram jogá-lo à cruz, pregá-lo à cruz. Será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz, solverá fel sob a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto. Eu fico imaginando a gente quando às vezes entra um espinho, alguma coisa no nosso pé, muito superficial, e a gente já sente aquela dor, né? Já sente aquele impacto no organismo. Imagine você ter uma coroa toda de espinhos sendo posta sobre sua cabeça, prensada e ali sendo cravada sobre o seu cérebro. Deve ser uma dor assim lancinante. Recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação equivocada, totalmente equivocada, de um governante que lavou as mãos e preferiu atender aquela turba de desequilibrados, mesmo sabendo que aquele homem não tinha culpa nenhuma naquilo que estava sendo levado a julgamento. E receberá a morte na cruz entre 2 malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. Então, o Cristo ele já estava vendo mais à frente. Ele já via o que viria, né? Ele já antevia o que iria ocorrer muito mais à frente, com esses mesmos que o renegaram, com esse mesmo Pedro que o negou 3 vezes, que iria se tornar posteriormente um dos grandes líderes do movimento cristão da sua época, né? Então ele sabia que mesmo aqueles que o negaram, aqueles que o deixaram, o esqueceram, ou que descansaram enquanto ele necessitava daquele amparo, daquele apoio naquele momento, o Cristo sabia que eles iriam dar a volta por cima, que eles iriam se redimir dos seus erros, iria dar uma resposta muito positiva naquilo a que ele se propôs a vir, que era divulgar a mensagem da Boa Nova, que era divulgar o Evangelho na sua plenitude. O Cristo louva o todo misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra.
rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Então, ainda mesmo que sabendo disso, ele louva a Deus, ele se congratula com Deus, ele agradece ao Pai por aquilo que ele estava vivendo naquele momento, né? Então, chega mais à frente, em que nos momentos em que ele se recolhe, o Cristo, na conversa com o Pai, ele ainda afirma por 3 vezes também: Pai, se for da tua vontade, não permita que eu tome desse cálice, mais ou menos com essas palavras, né? Então, o Cristo conversou com o Pai: se for da vontade do Pai, que esse cálice não fosse oferecido a ele, mas que fosse feita, apesar disso, fosse feita a vontade do Pai, fosse feita a vontade do Criador, como assim foi feito. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Isso aqui a gente pode perceber nos grandes impérios, né, que já existiram na humanidade, que existem até hoje, onde todos esses impérios, onde o Império Romano, que governou por muitos e muitos anos, quase todo o mundo conhecido daquela época, onde esses impérios, onde eles se encontram e onde hoje está a mensagem do Cristo. Comparemos um com o outro. O que está estratificado, o que está fortalecido, o que está se mantendo na mente humana, o que está dando continuidade e levando muitos seres a progredirem moral e espiritualmente, senão a mensagem cristã, senão a mensagem evangélica, senão essa mensagem renovadora do Evangelho, essa mensagem renovadora da Boa Nova trazida pelo Cristo. Onde os grandes impérios, onde Cristo está? Reflitamos sobre isso, pensemos nas nossas atitudes egoísticas, nas nossas atitudes que só nos levam a tomar decisões que afetam o nosso próximo, que a grande maioria dos poderosos da terra leva a tomar decisões em benefício de um país, de um único povo, quando nós vivemos num globo, num mundo já hoje globalizado, e esse mundo globalizado já era para ter se tornado menos injusto, menos violento, menos excludente, com menos pessoas morrendo à míngua, à fome, com menos pessoas sofrendo preconceitos raciais, preconceitos homofóbicos, com menos pessoas sofrendo todo tipo de reação negativa diante das suas escolhas, do seu modo de viver, diante do preconceito religioso. Lamentavelmente, nós, enquanto humanidade, temos muito, mas muito ainda a aprender com a mensagem do Cristo. Quando sofremos qualquer revés, já nos lastimamos, já reclamamos, já pomos a culpa em Deus, em Cristo, ou em quer que seja, menos em nós mesmos. Nós não olhamos para as nossas atitudes, nós não olhamos para os erros que nós mesmos cometemos. E aí é mais fácil jogar a responsabilidade para o outro. Meditemos na mensagem do Cristo, meus irmãos. Meditemos na mensagem da Boa Nova. Meditemos nesses grandiosos ensinamentos, porque eles serão motivos, serão o resultado da nossa redenção. Eles serão um meio que nos farão
nos redimir perante todas as nossas falhas que cometemos ao longo de toda a nossa existência. Que o Mestre de amor, de luz, de bondade, de misericórdia esteja sempre presente em nossas vidas, e todos aqueles irmãos nossos que sofrem muito com todas essas questões excludentes que nós citamos aqui, eles possam ser amparados não somente pelos benfeitores espirituais, mas também amparados por nós, que estamos aqui juntos nessa caminhada, nesse globo que nos ampara, que nos recebe, nessa terra que nos oferece tudo que é necessário para o nosso desenvolvimento. Que o Cristo nos ampare e nos abençoe hoje por todo sempre. Nossa gratidão e até o nosso próximo encontro.